Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Você já imaginou sentir dor em várias partes do corpo o tempo todo, sem saber a causa? Uma dor invisível? Pois é isso, a fibromialgia. E quem vai conversar com a gente hoje é a doutora Elisete Funes, reumatologista, que gentilmente aceitou o nosso convite. Doutora, muito obrigada por sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. É uma satisfação poder colaborar com vocês e com toda a população que está nos ouvindo. Doutora, vamos começar a falar de uma doença que, pelo que eu li e vi, causa muita dor e sofrimento ao paciente e atinge principalmente as mulheres. É isso? A síndrome de fibromialgia hoje é conhecida mais como uma síndrome, porque não é um sintoma único, né? Ela tem vários sintomas juntos e como juntam vários sintomas, nós costumamos chamar hoje de síndrome. Então, a fibromialgia, ela tem por definição, é uma dor crônica, tem que ter mais de 3 meses de duração e difusa, né? Espalhada por todo o corpo ou em vários sítios ao mesmo tempo. E é uma doença que é bem prevalente na população em geral, cerca de até 3 a 6% da população. No consultório do reumatologista, como agrega é mais específico, passa de 60% dos nossos pacientes com fibromialgia. Dos atendimentos, quer dizer, as queixas chegam a 60% Sim, é fibromialgia. Mesmo que o paciente tenha outra doença, ela pode ter fibromialgia associada. O fato dela ter fibromialgia não impede de ter uma artrite, um lúpus, uma artrose e vice-versa. As outras doenças também não impedem dela ter fibromialgia associada. E esse é um desafio. Às vezes você está tratando corretamente uma doença, uma artrite reumatoide, o paciente continua ruim. Você vê que ele melhorou a artrite, melhorou as provas inflamatórias, ele continua com queixa. Aí é hora da gente começar a pensar se não tem mais alguma coisa. Alguma coisa nesses sintomas todos. Doutor, e as mulheres realmente são as que mais sofrem? Sim, as mulheres são as que mais sofrem. Principalmente na faixa dos 30 aos 50 anos de idade, mas a fibromialgia acomete toda a população, desde crianças até idosos e acometem homens também. Não é tão frequente quanto mulheres, mas homens com fibromialgia também existe e costumam dar um pouquinho mais de trabalho no tratamento. Ah, por quê? Geralmente, acho que é cultural também, né, do homem não sentir dor e quando ele sente, ele sempre pensa que ele está muito doente. Muitos deles, às vezes, são refratários aos tratamentos, outros muito sensíveis. Então, dá um pouquinho mais de trabalho no diagnóstico e no tratamento quando são homens. Essa questão de imaginar que é algo muito grave, né? Eu vi relatos de pessoas dizerem a dor era tanta que eu imaginei, estou com câncer nos ossos. Acontece isso? Sim, acontece com frequência. O paciente vem te procurar já num nível de estresse muito alto, primeiro pela dor, segundo que às vezes ele já passou em vários médicos, fez vários exames e como a fibromialgia ela não altera exames de sangue nem de imagem, ele vai ficando como não tem nada, só que ele sente a dor, o desconforto, ele vê que a qualidade de vida dele está ruim, ele começa a pensar que tem alguma coisa muito misteriosa escondida aí. Quer dizer, é uma dor, como é que é essa dor? Ela começa onde? Qual que é o funcionamento dela? Ela é uma dor músculo-esquelética e ela pode pegar desde a pele, os músculos. Os pacientes às vezes referem que não sabe se a dor é no osso, se é no nervo, ela é mal localizada, porque na verdade não tem nenhuma estrutura doente. É a transmissão da dor através dos nervos e a interpretação no cérebro é que está alterada. Então entra a questão do cérebro, aí os estímulos nervosos. Sim. Isso, então a pessoa é mais sensível à dor? Ela é mais sensível, justamente porque ela tem essa alteração a nível de sistema nervoso e de transmissão da dor e percepção da dor. Então, uma dor de um tamanho X, às vezes ela interpreta como 10x. O mesmo estímulo em uma pessoa que causa uma dor, que tem fibromialgia, ela percebe essa dor muito maior. Eu vi uma referência, uma relação, como se fosse um amplificado, é um volume maior de dor. Isso. O botão
gira. Alguns serviços não gostam muito do termo fibromialgia. Eles usam síndrome da amplificação da dor. Ah, então acertei na minha análise aqui. Então, amplificação da dor. Síndrome da amplificação da dor. Que terrível deve ser isso, sentir. Dor já é ruim sentir, imagina amplificada. Amplificada ainda, né? Tinha que acontecer. Nossa. Sim. E essa dor ela acontece durante um tempo, assim, longo. A senhora falou 3 meses, então, mas assim, é todo dia direto ou não? Durante 3 meses ela tem episódios? Não, ela pode acontecer intermitente de início, o paciente passa períodos de dores, períodos bons, né? Até que pode evoluir para uma dor crônica e não parar nunca mais. Agora, para fazer o diagnóstico, que a gente aguarda pelo menos uns 3 meses de dor, porque dores agudas, né, a gente pensa em outros diagnósticos. A gente não vai pensando em fibromialgia, você não tinha nada ontem e hoje começou com uma dor. A gente sempre investiga se não tem outra causa para essa dor. Então, uma dor crônica, né, mais de 3 meses, que você já investigou outras patologias e não encontrou, e o paciente tem essa dor difusa associado com distúrbio do sono. Ou ele não dorme, tem insônia, ou ele dorme e acorda muito cansado. E no mundo inteiro eles referem o termo assim, parece que passou um trator em cima. Não tem aquele sono reparador. Não é que reparador descansa. E ele acorda muito pior do que deitou. Tem pacientes que falam assim, nossa, eu preferia nem dormir. Olha. Porque eu sei que eu vou dormir, eu vou acordar pior. Aí eles levantam, começam a fazer as atividades do dia, parece que dá uma melhorada. No final da tarde começa a fadiga, que também está associado ao quadro, e novamente começam as dores e assim vai. E os outros sintomas associados, então, eu já falei da dor, distúrbio do sono, fadiga. Eles sentem uma sensação de cansaço que não melhora com o repouso. Uma sensação como se estivesse com um quadro gripal, sabe? Aquela sensação meio de calafrio, corpo dolorido, desânimo. Tem uns que têm cefaleia, dor de cabeça, parestesia, dormências. Né? Então, são muitos sintomas que fazem parte da fibromialgia e nos novos critérios propostos a partir de 2010, não estão somente avaliando dor crônica e os tender points, que são os pontos dolorosos que a gente palpa na fibromialgia. Continuam existindo, mas a gente avalia no paciente que tem dor crônica, sem outras patologias, que tem distúrbio do sono, fadiga, sono não reparador, a chance dele ter fibromialgia é muito grande, mesmo que ele não tenha os pontos dolorosos. Então, hoje a gente não usa como critério diagnóstico os pontos dolorosos. O diagnóstico é clínico, já que os exames laboratoriais, eles dão normais. A gente usa, às vezes, para afastar outras patologias que dão os mesmos sintomas, por exemplo, um hipotiroidismo, um diabetes com neuropatia, às vezes dá um sintoma parecido com fibromialgia, mas tem uma doença causando. Então, os exames são mais para exclusão. Até início das próprias doenças reumatológicas, uma artrite reumatoide, um lúpus, numa fase bem inicial, às vezes o sintoma é muito inespecífico e lembra fibromialgia. Então, os exames nos ajudam a afastar. Esses pontos que a senhora disse que avalia clinicamente, quais são? Eles são 18 pontos, tá? Eles têm locais específicos, tá? Base de nuca, musculatura do trapézio, do pescoço, intercostais, próximos aos cotovelos, glúteos e pernas. E nós somos treinados a palpar esses pontos, porque precisa ser no local exato e com a força exata, que é até calculada em 4 quilogramas, que é você pressionar no ponto até a unha ficar branquinha, o sangue embaixo da unha sair um pouco. Porque se você apertar muito leve, ninguém vai ter dor. E se você apertar muito forte, todos vão ter dor. Aí não tem como diagnosticar. Então, isso é um treinamento. Então, a gente fica com os residentes, né, que eu faço parte da faculdade, né, da FAMERT, e a gente passa os residentes. Eles falam, não tem. A gente vai lá, tem. Porque é um treinamento, né? Tem que saber fazer isso. E o local correto. E tem o local e a compressão. Isso tem nos gráficos, nos desenhos, nos livros textos pra gente. Aí tem que treinar.
Ai, por isso é importante procurar ajuda médica o quanto antes. Doutora, a senhora disse que exames não identificam. Eu vi relatos que pessoas que fizeram 10 ressonâncias magnéticas, raio-x, exame de sangue, porque é uma dor invisível, ela não causa... a dor é um alerta para o corpo, né? Que há um incêndio. Sim. E ali tem que acontecer alguma coisa para apagar esse incêndio. E essa dor da fibromialgia não tem o inchaço, não sei, inflamação... Não tem inflamação real, o paciente sente uma sensação de inchaço. Você vai examinar, nem sempre você encontra nada. Mas visivelmente não, mas ele tem a sensação de rigidez e de inchaço. E muitas vezes, como ele não procura diretamente um reumatologista, acaba se fazendo muitos exames mesmo na tentativa de descobrir a causa da dor, gerando sacolas. A gente até faz uma brincadeirinha, síndrome da sacola. Chega com uma sacola com 30 quilos, com os exames todos normais, ou com achados inespecíficos que todo mundo tem, dependendo da idade. Um bico de papagaio, uma protrusão de disco, e não é aquela a causa da dor, né? Quando chega para o reumatologista, muitas vezes ele já está muito investigado, nós não precisamos fazer mais nada, somente compilar o quadro clínico, conferir o exame físico, dar o diagnóstico e tratar esse paciente adequadamente para ele parar de sofrer. Correto. Alguns pacientes dizem que é difícil até receber o toque, outra pessoa tocar, dói. Sim, alguns pacientes... A dor é muito variável de paciente para paciente. Mas eles têm sensibilidade na pele também. Muitos falam assim, ai, meu marido rela em mim, já dói. Né? Meu filho vai brincar comigo, me pega, é dor. Parece que ele acerta o ponto toda hora, né? Olha. E realmente tem pessoas que têm essa sensibilidade bem aumentada mesmo, até ao toque. Até o toque. Ao toque. Então, o diagnóstico, o exame clínico. Exame clínico, a história muito bem feita e a exclusão de outras patologias que dão os mesmos sintomas. Pode ser hereditário? Tem uma chance grande, tá? Não tem comprovação, tá? A nível de exames laboratoriais genética. A gente vê uma agregação familiar. Quando tem alguém na família, a chance dos outros terem aumenta. As causas não têm... As causas são múltiplas. Não tem uma etiologia única, mas a gente sabe que às vezes estresse físico, por exemplo, uma cirurgia, uma doença, uma virose, um trauma físico pode desencadear na pessoa predisposta. Emocional, às vezes a pessoa passa por um trauma emocional e a partir dali ele começa a desenvolver esse quadro. O sedentarismo também. Sedentarismo? O sedentarismo entra como um fator importante em dores crônicas também. Que é a questão de não se movimentar, Sim. não se exercitar. É isso? É isso mesmo. A pessoa, quanto menos ela se movimenta, maior chance ela tem de ter dores e algum problema músculo-esquelético. Certo. Agora, com relação a tratamento, identificado, há tratamento medicamentoso e não medicamentoso? Sim, o tratamento é individualizado para cada paciente, porque mesmo na mesma síndrome, cada paciente tem uma nuance diferente de dor, de percepção. A gente não falou aqui, mas muitos têm associado depressão e ansiedade. Não que seja a causa da fibromialgia, são doenças associadas. Tem paciente que tem fibromialgia e não tem ansiedade, não tem depressão. Agora, a dor crônica leva a essa consequência. A pessoa vai ficando ansiosa e deprimida justamente por não ter o diagnóstico, não saber o que está acontecendo. Eu acho que qualquer um de nós estivesse nessa... Né? Está sofrendo. Isso. Mas não são em todos, tá? Chega a 50%, 60% dos casos, ansiedade, depressão. Depressão maior, que a gente chama aquela grave, tudo, é em torno de 20%. De 20%. Então, cada paciente tem que ter um tratamento individualizado. Então, o médico ele vai perceber o que está pesando naquele paciente para iniciar o tratamento. Tem a não farmacológica e a farmacológica. Sempre a não farmacológica precisa estar junto. Sempre. Que é educação do paciente. Em que sentido? Esclarecer para ele o que é a fibromialgia, esclarecer que é uma doença crônica,
que não tem cura, mas não entorta, não deforma, não deixa inválido. O problema dele é a qualidade de vida. Eu ia te perguntar isso, se causa uma deformação no corpo mesmo. Não, nenhuma, não. A incapacidade dele é temporária e por dor. Tirou a dor, ele não tem capacidade mais. Ele tem uma qualidade de vida ruim por causa de tudo isso que acontece. Mas quando a gente orienta bem, esse paciente tira os fantasmas do câncer, de uma doença mais grave de sua cabeça, isso já dá um certo alívio, tá? E essa é uma função do médico, tranquilizar o paciente e mostrar para ele que existe vida após a fibromialgia e vida normal. Você tem condições de ter vida normal. Então, no não farmacológico, além da educação, aí vem outras medidas, higiene do sono. O paciente tem que ter uma rotina boa de sono, pelo menos 8 horas de sono, num lugar tranquilo, ensiná-lo a não levar os problemas para a cama, né? Sim. Não é muito fácil, mas a gente tem que fazer isso. Não né? tem como resolver à noite, né? Pra que pensar? A melhor coisa é pensar nele durante o dia, que assim, resolveu ele de dia, ele não aparece durante o sono, né? E também psicoterapia para os pacientes que estão precisando. Conversar, né? Começar colocar com um fora psicólogo, o que tá sentindo. Isso, resolver questões de angústias, de problemas que causam muita tensão. Às vezes, nos casos de depressão e depressão maior, a gente encaminha para o psiquiatra, tá? Então, o paciente não deve estranhar se for encaminhado ao psiquiatra. Sim, às vezes tem necessidade do psiquiatra acompanhar junto. E a atividade física, eu colocaria como número 1 do tratamento da fibromialgia. A atividade física. E é o mais difícil de colocar o paciente, porque ele é resistente, justamente porque na hora que ele começa a fazer atividade, a dor piora. Então ele fala, a dor piora no início. Físico, no início, sim. Início. E aí ele fala, não, isso está me fazendo mal. E o paciente já chega com você, não dou conta, não consigo. Para tirar essa ideia da cabeça do paciente que ele tem que fazer atividade física é a pior parte. É a pior parte. Então, porque são pessoas que já não fazem exercício. Já não fazem, já são sedentários, né? E sentem que está cada vez pior, eles tendem ao repouso, e o repouso piora eles. Ah, ficar parado. Ficar parado é pior. Então, a gente tem que começar bem devagar. Às vezes, a gente inicia até com o farmacológico, para ele dar uma melhorada, para ele pegar um ânimo e iniciar numa atividade. Aí, a atividade varia muito. A gente tem que colocar aeróbico, alongamento e fortalecimento. Os 3 pilares. Os 3 pilares. É o ideal. Maravilhosos para todo mundo, né? Para todos, do mamando ao caducando. Mas tem uma certa resistência, é normal, a gente vai devagar. Os pacientes mais idosos, que se sentem mais limitados, a gente coloca na água primeiro. Uma hidroterapia, uma hidroginástica. Alguns aceitam melhor o pilates, que é bem legal para eles. Então, a gente vai devagarzinho. Os jovens, eu já falo, você pode ir para academia, né? Então, aí cada tipo de paciente, cada faixa etária, a gente vai recomendando um tipo de atividade, mas a atividade está como número 1 no tratamento da fibromialgia. E depois que ela começa a fazer atividade física, melhora rapidamente ou é mais pausado essa recuperação? Vai melhorando progressivamente em todos os sentidos, emocional, físico, então é uma melhora progressiva. E a gente associa ao medicamento, tem vários medicamentos para fibromialgia. A base do tratamento são relaxantes musculares e antidepressivos. As doses são muito variadas, dependendo do paciente, tá? Mas no mundo inteiro, os antidepressivos tricíclicos ou os recaptadores de serotonina são os mais utilizados com uma boa resposta. E quando o paciente não melhora com a monoterapia, a gente começa a associar drogas até o paciente atingir uma estabilidade emocional e física, que ele fala assim, não, agora a minha qualidade de vida melhorou. Isso às vezes leva a várias consultas, às vezes os pacientes com fibromialgia, assim como eles são sensíveis fisicamente, eles são intolerantes aos medicamentos também. Então você coloca o medicamento, faz efeito contrário. Você coloca o medicamento, ele tem dor de estômago. Você coloca um medicamento que é para dormir, ele perde o sono. Então, a gente já explica na consulta, olha, qualquer intercorrência a gente vai ter que trocar. E até a gente vai tateando até conseguir um meio termo legal, que ele fica bem
E no decorrer das consultas ele vai melhorando, graças a Deus. E a gente sempre dá um estímulo positivo para esse paciente. Não, vai ficar bem, vai melhorar, porque vai. E eu vou te contar uma coisa aqui agora. Sim. Eu tenho fibromialgia. Oh, meu Deus, meu Deus. E eu perguntei para ela, tem algum paciente que a gente possa ter um depoimento? Então, eu trouxe o paciente. Eu tenho os dois, a médica. Doutora, como é que é sentir, então? Por favor. Sim, eu comecei na faculdade com umas dores lombares que travava a coluna, depois melhorava. Você perguntou se começava e parava, né? Eu disse que pode ser intermitente, né? Até que quando eu comecei a fazer a residência médica, aí sim, me pegou, parece que tinha uma onça aqui assim, o peso do mundo estava no pescoço, nas costas, eu não via a hora de terminar aquilo e ir embora. E aí insônia, acordava cansada, e aí uma professora nossa da residência falou, você está com fibromialgia? Eu falei, imagina, eu não tenho isso não, né? Olha. Que a gente sempre associa fibromialgia com depressão, eu falei, não, eu não tenho isso, eu só tenho dor, né? Sim. Então, eu sou uma fibromialgica que só tenho dor, um pouco de ansiedade que todo mundo tem, né? Uhum. Já tomei os medicamentos por muitos anos e hoje eu virei uma atleta. Depois de velha. Eu ia perguntar, e faz exercício? Faço. Que bom. Tá, eu comecei devagar, eu tive uma hérnia de disco com 30 anos, já faz 20, tá? Não sei quantos anos. Aí eu iniciei no Pilates. Depois do Pilates eu fui para a academia e hoje eu tenho uma personal que ela já me acompanha há mais de 10 anos. Eu corro, eu faço musculação. Vive bem, qualidade de yoga, vida. Graças a Deus. Gosto de comer, tomar meus vinhozinhos. E o importante é ser feliz. Ser feliz. Quer dizer, um exemplo para gente que tem essa síndrome e que superou, vive bem. Você e que pode é possível. superar. Mais esperançoso que isso que a gente está vendo aqui da doutora Elisete, impossível. Que bacana, doutora, que bacana mesmo. E não é por isso que você virou reumatologista, não, né? Não foi por isso. Eu já estava estava fazendo reumatologia quando eu descobri que tinha fibromialgia. E meus pacientes sabem que eu tenho fibromialgia e às vezes eu falo, você também tem, né, doutora? Como é que você está? Eu falo, não, eu estou bem. Deve ser até mais fácil, né? Porque entende melhor. E já deve ser muito bacana chegar... pelo que eu percebi, é um sacrifício muito grande, passa por vários médicos, passa pelo descrédito dos profissionais e da própria família, até chegar no diagnóstico. E aí chega no consultório e tem essa conversa com o profissional que fala, não, olha, vamos investigar fibromialgia, pode ser, olha, e ainda saber que você... O interessante, eu consegui perceber e sentir na pele o que o paciente está me contando, porque muitas vezes eles passam por desacreditados. Não está sentindo isso. Está. Está sentindo. Exato, isso que eu queria falar. Então, se colocar na pele do paciente é diferente. É diferente. E essa coisa de não acreditar na dor, porque muitos pacientes falam que caem na cama, não levantam mais, a família fala, levanta daí, isso é frescura, isso é psicológico. Isso não existe. Não. Olha, claro que o fator emocional piora tudo. Tem pacientes que têm um fator emocional bem importante, que piora muito a situação. Tá? Então, tem casos e casos, assim como eu te disse, que tem pacientes com depressão maior associado, tá? Mas fibromialgia, você tem condições de ter uma boa qualidade de vida se você acompanhar direitinho e fizer o tratamento correto. Certo. Doutora, a fibromialgia precisa ganhar visibilidade. E ganhou bastante visibilidade com a Lady Gaga. Sim. Que ela não veio ao Rock in Rio justamente porque ela disse que estava, né, com a doença, com essa síndrome. Então... Provavelmente estava numa fase sem tratamento ainda. Sem tratamento. Sem compreensão. Sem compreensão. E isso aí deve ter despertado muito, está se falando muito. Tem a Associação Brasileira de Fibromialgia. Então, é importante que tenha essa visibilidade, as pessoas conversem e falem, porque para tirar esse estigma de que isso não é nada, é psicológico. E também falando em legislação, Rio Preto tem uma lei municipal, que é de 12 de maio, que se comemora, é o dia de conscientização da fibromialgia. É uma lei que entrou em vigor em 2019, então 12 de maio, a lei municipal 13.177. E estadual, lei estadual, tem 2 projetos de lei na Assembleia
que está propondo que o paciente com fibromialgia tenha atendimento prioritário nos órgãos públicos. É o projeto de lei 393 de 2019 e o 426 de 2019. Então, temos que conversar, buscar direitos para enfrentar essa doença que interfere na qualidade de vida e causa tanto sofrimento. Bastante. Dor, né? Dor ninguém merece, dor né, doutora? Do corpo, dor da alma, nenhuma é boa, né? Doutora, nós chegamos ao final do nosso programa. Juro que é um dos programas que mais gostei de fazer e me emocionei com a sua história e a gente falar dessa síndrome. Eu queria que você deixasse realmente a sua consideração final, sua mensagem. Então, eu acho que a gente pôde conversar um pouco aqui sobre essa doença que incomoda tanto, mas deixar também uma mensagem de conforto para quem tem fibromialgia não desanimar, procurar ajuda sim, se ajudar também, que é muito importante a pessoa querer melhorar e se ajudar, e fazer o tratamento correto, medicamentoso, não medicamentoso, para ter uma qualidade de vida e ser feliz, é o principal. E a doutora é o exemplo disso que é possível, porque a gente vê em depoimento que as pessoas já falam, é uma doença quando eu descobri que não tem cura. A primeira coisa que a pessoa fala, não, mas é possível viver bem. A gente está vendo com a doutora Elisete. Doutora, obrigada imensamente por sua entrevista e seu depoimento aqui no Saúde em Foco. Obrigada a vocês. E a você que nos acompanhou também, muito obrigada. Olha, a nossa saúde merece atenção, cuidado e carinho. Então, se cuida e fique sempre ligado aqui com a gente no Saúde em Foco. Se você quiser assistir novamente esse programa bárbaro com a doutora Elisete Funes, que a gente falou sobre fibromialgia, você pode acompanhar lá no YouTube. Você pode mandar para outras pessoas, compartilhar, deixar o seu joinha, deixe o seu comentário, que eu adoro ler. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Eu te espero, tá? Tchau.